Dentro de uma festa rolou algo muito inusitado, tá? Uma das imperatrizes mais poderosas apareceu e de repente ela previu que o Diablo poderia perder o controle. E se ele perdesse o controle, o que será que o Rimuru faria para simplesmente conter o Diablo? Sem falar que ela também previu uma outra parada, que algum informante de fora, alguém que não tinha sido convidado para a festa, ia simplesmente aparecer ali e ia tentar remediar, arranjar um problema com o Rimuru. Como será que isso aconteceu? Como é que será que ela conseguiu prever essas paradas? Será que o Diablo poderia perder o controle mesmo, cara? Vamos conferir isso tudo agora, vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E ó, família, é o seguinte, esse festival da fundação aí era literalmente o primeiro festival desse tipo, né, que o Rimuru tava fazendo. Então o orçamento de planejamento era uma coisa absurda. Portanto, a quantidade de moedas de ouro necessária era incrivelmente alta. Bota aí, 3.000 moedas ou mais do que isso. Isso seria 300 milhões de ienes se a gente for contar na economia da vida passada do Rimuru. É só pra rico, tá ligado? Considerando a escala econômica desse mundo, era uma quantia de dinheiro terrivelmente desperdiçada, né? Isso era simplesmente o quão rico o tesouro do Rimuru era. Eles tinham basicamente 1.500 estelares. O que seriam 1.500 estelares? Eles poderiam trocar por aproximadamente 150.000 moedas de ouro. Bastante coisa. Por isso eles não poupavam o uso desses estelares, essas moedas. Afinal de contas, eram só 2 a 3.000 moedas ali. Não que a nação do Rimuru não tivesse dinheiro, tá? Eles conseguiam pagar ali as coisas, se ele conseguisse trocar os estelares, tanto quanto possível. Só que as pessoas que recebiam esses estelares eram todos varejistas e pequenas empresas. E isso não funcionou, cara. Então eles tiveram que encontrar as moedas de ouro do próprio tesouro deles. Botar ela pra rodo ali. Só que a nação conseguiu entrar na economia monetária. Então o fluxo de moedas de ouro nesse ponto ainda era meio que limitado. E era pequeno. Embora eles tivessem reunido todos os tipos de moeda de prata possível, tinha menos de 100 moedas de ouro no reino dos anões. E isso, cara, mais o próprio dinheiro do Rimuru rendeu basicamente 300 moedas de ouro. Myles conseguiu inclusive reunir cerca de 1.000 moedas. E isso somou aproximadamente 1.400 ali moedas de ouro no geral. Mesmo com a adição da parte do Gazel, eles ainda não tinham 3.000 moedas. Ainda faltavam algumas centenas aí pra eles conseguirem completar essa festa. O Gazel suspirou muito, olhando pro próprio Rimuru meio bolado, tá ligado? Mas isso era porque todo mundo era a favor da festa, ninguém se opôs. O Rimuru queria argumentar em voz alta, só que fazer isso podia ter feito o Gazel perder a paciência completamente. E um Gazel sóbrio era bastante assustador, imagina ele sem paciência. Então o Rimuru era um cara inteligente, né? Decidiu não fazer nada ali pra não se arrepender no futuro. No meio dessa conversa deles, então, alguém de repente interrompeu, alguém apareceu. Curioso pra saber quem era, quando o Rimuru se virou na direção, ele acabou vendo o imperador, ou melhor, imperatriz da dinastia do feiticeiro Sarion, Elmésia. Basicamente o Gazel estava sentado do lado dele e mostrou uma expressão de desgosto quando ele olhou pra cara da Elmésia lá. Foi porque, assim, um breve segundo foi o suficiente para que as pessoas percebessem a mudança dele. O próprio Rimuru também levantou a guarda, só que ao mesmo tempo ele questionou Elalude sobre o porquê que a imperatriz também veio para esse lugar. Aí Elalude respondeu o seguinte: fui lá discutir com ela, troquei uma ideia e a imperatriz resolveu, né, concordou fornecer essa ajuda sem hesitação. A Elmésia nessa hora tinha um sorriso no rosto que explicava basicamente que Elalude tinha simplesmente sido reprimida por ela pra ela falar essas coisas, tá ligado? Enquanto a Elalude parecia deprimida. Então assim, o Rimuru já pensou, pô, melhor não procurar problema com essa mulher agora. A Elmésia disse que ela só propôs ajudar com a esperança de criar uma base de amizade mútua entre as nações dela e de Tempest. O rosto dela estava cheio de um sorriso, só que não alcançou os seus olhos. E o instinto do Rimuru dizia pra ele que as coisas estavam ficando complicadas, cara. O buraco tava caindo. Então ele confiou no instinto e decidiu rejeitar ela de alguma forma. Era verdade que eles queriam trocar algumas moedas de ouro, só que ele tava justamente com mais medo de dever um favor a ela, que depois se ela vier cobrar, meu irmão, o negócio vai vir pesado, né? Só que faltavam apenas algumas centenas de moedas. No máximo eles iam intimidar alguns mercadores ali e simplesmente iam ter que evitar eles, para que eles olhassem de cima para Tempest. E assim, desde que o rival deles não sofresse perdas, estava tranquilos. Eles iriam estar longe num ponto totalmente diferente, tá ligado? E com base nessa consideração, o Rimuru fez o julgamento. Só que, cara, uma vez que essa mulher abriu a boca pra falar, meu irmão, ela não para mais não. Esquece que ela vai persistir até o fim, tá? É muito pior lidar com ela do que com um grupo inteiro de mercadores. Até o Gazel comentou inexpressivamente: cara, você estaria melhor aí aceitando a ajuda dela
bem agora, tá? Não rejeita essa parada não. E parece que mesmo pro herói, o grande rei Gazel, era difícil lidar com a Imperatriz Elmésia. A Elmésia sorriu, porque ela não conseguia esconder a alegria dela com isso tudo, e ela chamou o Gazel de Chan, né? Botou aquele Chanzinho, Gazel Chan. Isso significa que a relação deles dois ali foi refletida para todo mundo. A personalidade do Gazel era bastante liberal na realidade, né? Mas ele desempenhava um papel de governante rigoroso. E isso, lógico, se deveu grande parte a ele ter observado o trabalho árduo do seu pai enquanto ele crescia. Enquanto o antigo rei ainda governava a nação, o Gazel estava se divertindo muito durante o último período livre da vida dele. Aparentemente foi aí então que ele conheceu Elalud e a Elmésia. Foi também nessa época que ele se tornou o aprendiz de Hakuro. Basicamente, a Elmésia ainda trazia as histórias antigas sobre o Gazel, parecia como se fosse um parente próximo dele mencionando as histórias passadas, né? Não é à toa que o Gazel ficou com dor de cabeça só de olhar pra cara daquela mulher sozinha. O Gazel escondeu bem o suficiente para que as pessoas não percebessem, só que na verdade ele estava extremamente irritado. O Rimuru não conseguia ver, só que esse não era o caso para Elmésia, cara. Captar os sentimentos reais das pessoas era moleza para a corte real. É por isso que eles estavam constantemente usando máscaras em si, enganando uns aos outros lá dentro, tudo com cautela, já era parte da rotina deles. Parece que o Rimuru precisava chamar o Gazel nessa hora de mentor dele a esse respeito, só que a Elmésia ainda tratava o próprio Gazel como uma criança. Não é à toa que o rosto do Gazel estava cheio de desgosto. A Elmésia então pediu para beber também, enquanto ela pegava um copinho de vinho lá, de frutas, que era o que a Shuna tinha preparado. E ela se sentou indiferentemente ali, aparentemente não tinha pressa nenhuma para ir embora. O Gazel e a Elalud trocaram olhares enquanto os dois ficavam soltando suspiros, os dois pareciam bastante meio bolados, né? Só que aos olhos da Elmésia, eles não passavam de crianças. Talvez por isso eles fossem bem parecidos. Mas claro, o Rimuru também é uma pessoa inexperiente, ele não tinha chance de talvez ganhar uma negociação com a Elmésia. Por isso que o Gazel disse pra ele pra esquecer isso aí e só aceitar. O vinho de frutas servido pela Shuna parecia até satisfazer o apetite dela, graças a Deus, tá? Porque ela tava falando que tava gostoso. Isso encheu o rosto dela de sorriso e o do Rimuru também, porque, pô, essa era uma coleção especial da Shuna que tinha um sabor diferente a cada gole. Se ela não gostasse dessa parada, ia ser meio difícil preparar algo melhor pra ela. Então, assim, o Rimuru ficou um pouco aliviado nessa hora quando o Gazel falou mais uma vez com ênfase que isso já era o suficiente. O tempo era precioso e, cara, não tem muito tempo para eles desperdiçarem com pequenos hobbies ali na hora. Depois dessa pressa dele de novo, a Elmésia finalmente ficou disposta agora a falar dos negócios. Vamos pro papo que interessa. Se ele quisesse ajuda, se o Rimuru quisesse ajuda dela, ela só tinha um pedido a fazer pra ele. Se ele fosse pretender organizar talvez uma outra celebração, uma outra festa de novo, por favor, convida ela pra parada. Se ele tivesse disposto a convidar ela para os eventos futuros, pô, ela ficaria show de bola, felizaça em trocar o dinheiro pro Rimuru. Meio que a verdadeira mensagem dela era a seguinte, né? Você se atreve a organizar um evento tão interessante nas minhas costas? Isso é imperdoável. Era basicamente isso. Mas a Elalud começou a segurar a cabeça enquanto olhava para o céu, e o próprio Gazel também parecia um pouco perturbado nesse momento. O Rimuru, obviamente, aceitou isso aí sem problemas. O que ia custar chamar a mulher para vir para a festa? A Elmésia sorriu então alegremente, ouvindo a resposta do Rimuru, e em contraste, o seu comportamento parecia muito mais drástico. Talvez o Rimuru tivesse julgado mal ela no início. Acho que você do outro lado também, né? Mas como ela gostava de um momento mais animado, de comemorar, falar sobre participação de todos os referidos projetos, e estava tudo dentro do caminho do Rimuru. Acontece que a realeza não era escrava do povo, cara. Se os royalties viverem despreocupadamente, o povo também fica alegre. Em outras palavras, para ficar mais fácil de você entender, a própria Elmésia estando feliz, todos ficariam felizes. Então o Rimuru foi lá e apertou a mão dela com um sorriso no rosto. Agora a Elmésia era companheira dele também. Além dele, Major Miles também, com a adição da Elmésia, o próprio trio das ideias ruins foi formado de repente. Mesmo que o Gazel e Elalud tivessem tremendo, aparentemente avistando alguns presságios, eles simplesmente não se importavam com nada. E então a Elmésia pegou a carteira mágica dela e falou, pô, só tem uns trocadinhos aqui, cara, mais ou menos umas 1000 moedas de ouro. Serve? Cara, 1000 moedas de ouro. Bom, ela falou que se quisesse mais, ela podia até pedir pra trazer pra ela, só que, pô, isso deve servir por enquanto, né? Então ela foi lá e trocou por 10 estelares com o Rimuru. Ele respondeu casualmente. Também, pô, que diabos de pessoa ela tava pensando que era? Ela tava vagando com 1000 moedas de ouro na carteira. Então só dava pra dizer que o dinheiro, né? O conceito, na verdade, de dinheiro nesse mundo, cara, é um pouco estranho. Só que eu acredito que é porque ninguém vai roubar teu dinheiro lá, né? Parece que ela era literalmente uma bilionária autêntica. Foi aí, então, a escolha certa que o Rimuru viu, né? Que era justamente o que o Gazel falou pra ele, de não tornar ela como uma inimiga. Ele balançou a cabeça com um sorriso em resposta a Elmésia, e ela então imediatamente começou a trocar o dinheiro com ele no local. Agora era só esperar as 1500 moedas que estavam vindo de ouro sendo trocadas lá no Reino dos Anões, e eles teriam dinheiro suficiente para fazer o evento.
o problema finalmente tinha sido resolvido e ele estava aliviado com esse parto enorme aí, tá? Até que o Diablo comentou que isso era ótimo, Rimuru. Enquanto ele servia um chazinho pro Rimuru, o Rimuru bebeu alegre, ele serviu também pro Gazel e pra Elmésia, e embora alguém quisesse falar pro Rimuru um motivo de chacota, lá transformar ele num motivo de chacota, para ver a sua incapacidade de seguir as regras, o plano deles agora falhou completamente. O Benimaru também deu aquele baita sorrisão e alguém basicamente tinha tentado enganar o Rimuru para impedir ele de ganhar um renome, agora o plano tinha sido exposto e completamente derrotado. Eles não precisavam se preocupar com os fornecedores e salvaram a cara do Rimuru. Era justamente como se ele tivesse tirado uma pedra do coração, tá ligado? O humor gradualmente foi melhorando, mas naquele momento, a Elmésia de repente comentou uma parada que valia a pena ponderar. Ela imaginou que, mesmo que Rimuru não tivesse tempo para preparar as moedas de ouro, alguém estaria disposto a ajudar ele. Mas como assim? Ele não entendeu essa parada no meio do caminho. E a Elmésia deu um sorriso e terminou essa frase. E não tinha dúvida sobre isso, ela mostrou um sorriso que era aquele sorriso de governante. O Diablo até foi inspirado pelas suas palavras do nada. E ela estava dizendo que alguém entraria no local sem ser convidado para tentar consertar as coisas. Pelo menos era muito provável. No entanto, mesmo que essa pessoa aparecesse, o palpite era que ela seria um fantoche de uma outra pessoa. Eles primeiro causariam um problema e tentariam favorecer o Rimuru Tempest ajudando eles. Certamente era um plano plausível, mas mesmo que eles não tenham moedas com eles, eles poderiam só tirar alguns certificados da prova, para permitir que os oficiais de alto escalão das nações vejam como todos de Tempest não são pessoas confiáveis, ao mesmo tempo em que demonstram a sua própria credibilidade. Dessa forma, eles estariam vendendo um favor ao Rimuru. Que ganancioso da parte deles, né? Isso aqui realmente é um padrão de pensamento dos próprios humanos, tá ligado? E olha só, o Rimuru aprendeu uma lição interessante. Isso pode significar que, para vender um favor ao Rimuru, a pessoa que estava tentando se aproximar deles apareceria e convenceria os próprios lojistas. E que essa pessoa era só um peão que seguia as ordens de uma outra pessoa por trás e poderia ser descartada a qualquer momento. Beleza, se eles confirmarem que é essa pessoa, ela se aproximaria deles e se eles levantarem as suspeitas, ela abandonaria o plano no meio do caminho. Só que é claro, talvez eles só queiram simplesmente que Tempest se perca nos prestígios, né? Simplesmente caia. E ele teve a sensação de que essa previsão da Elmésia se tornaria realidade. O Diablo parecia pensar uma possibilidade que isso aí também era alto. E ele tava pensando com aquele sorriso arrepiante que a gente sabe como é que é. Uma luta boa pra ele finalmente entrar, né? A Elmésia, então, voltou os olhos pra uma certa direção na linha de visão que estava de Mile Myers, que estava pensando sozinho. De acordo com Mile Myers, parecia ter algum boato entre os mercadores. Eles alegavam que tinha um grupo de dominadores no centro do poder. E o Mile Myers disse que esses rumores não eram diferentes de teoria da conspiração. E que ele pessoalmente não acreditava nessas teorias aí não. Se algumas pessoas suspeitas viessem para mediar, a ideia era que o Rimuru investigasse suas atividades e expor o seu passado. E quem seria o responsável por isso? O Souei, que falou simplesmente do lado do Rimuru, até deu um susto, ele apareceu do nada. Nessa hora, a Elmésia fez uma outra pergunta para o Rimuru. Ela gostaria de formar uma aliança com ele, só que antes disso, gostaria de ouvir os pensamentos dele. A aura emitida pela Elmésia mudou do nada. Ela estava olhando diretamente para o Rimuru sem nenhuma intenção de esconder a proeza como governante. Então ela seguiu com uma pressão espiritual sendo liberada, quase que sufocante para todas as pessoas que estavam no local. Até mesmo o Gazel não era páreo para ela. Então esse aí era o haki do herói que ela estava liberando. Sendo esse o caso, o Rimuru não é burro, né? Começou a liberar o haki do Lorde Demônio para ela também. E aí a porrada ali dos haki um no outro. Eles olhando um pro outro, era como se eles estivessem lutando com os olhos, tá? O Rimuru até queria confrontar ela diretamente, então ele não vacilou quando olhava diretamente pra Elmésia. E aí ela perguntou o que o próprio Rimuru pretendia fazer com o demônio, aquele primordial mais perigoso. Pô, o Rimuru bateu aquela dúvida na cabeça, né? Primordial, ele não tinha certeza do que a Elmésia estava falando, porque ele não sabia que o diabo era um primordial, mas ele sabia que estava se referindo ao diabo. Ele era realmente forte, mas definitivamente não era o cara mais perigoso. Beleza, ele falou então que ele não ia fazer nada, ele estava planejando deixar quieto, porque o diabo tem sido satisfatório para trabalhar junto com ele durante todo esse tempo. Então ela perguntou de uma forma diferente. Vou reformular essa pergunta aqui. Se esse demônio, o diabo, de repente perdeu o controle, como que o Rimuru planeja assumir essa responsabilidade? E aí, cara, foi quando ele se preocupou com isso. Até mesmo porque o Elmésia sabia prever as coisas, né? Então já dá pra ver o quão preocupado o Rimuru tava. De fato, não seria estranho que o diabo perdesse o controle a qualquer momento. Mas isso não era só um problema exclusivo do diabo. Apesar da falta de vontade dele de admitir, ele também tem uma outra garota lá de subordinada problemática, que é a Xion. E ela parece estar preocupada com o Rimuru, mas isso provavelmente era um problema que a Elmésia poderia cuidar tranquilamente. Bem, quanto a isso, ele falou que iria parar o Diablo antes que ele perdesse o controle. Isso tudo era o que ele podia fazer para evitar muito mais baixas, né não?
Pois é, se houvesse alguma outra maneira, ele pediu até pra ela esclarecer. Ele só poderia tentar intervir antes que o próprio Diabo perdesse o controle. E o Diabo parecia bastante feliz ouvindo essa parada. Ele realmente é muito propenso a perder o controle, mas ultimamente ele tem ouvido as palavras do Rimuru tranquilamente como um sábio e tem se comportado melhor, tanto que ele respondeu isso tudo com confiança. O Diablo e a Xion, se eles continuassem onde estavam agora, eles não deveriam haver nada com que se preocupar. Embora a Xion tenha dito isso aparentemente se excluindo da parada, isso deixou o Rimuru inquieto, mas apesar de tudo ele não precisava se preocupar com nada disso no momento. Quando eu vi a resposta dele então, a Elmese deu um sorriso e ficou mais tranquila. Aí o Gazel comentou que se alguma coisa acontecesse, o próprio Gazel do Argon prometeria emprestar a ajuda dele pro Rimuru, mostrando um sentimento de confiança que até o próprio Rimuru não tinha visto há muito tempo. A Elmese então espiou eles agradavelmente e depois disso ela falou também que se ele fosse opor à humanidade, ela iria deter eles com tudo que ela tinha. Então assim, era bom que os dois pudessem manter um bom relacionamento e se aprofundar nos laços entre as duas nações ali. Como esperado de uma imperatriz, a maneira como ela ordenou Elalud depois estava cheia de majestade. E, lógico, que o Rimuru precisava pegar uma ou duas coisas dela ali para aprender a liderar. Então, se algo desse errado, ela simplesmente falou para ele só vir encontrar ou ela ou o Gazel, e não perder o controle agora. A Elmese disse isso pro próprio Rimuru. E aí ele, pô, ficou mais perdido do que nunca, cara. Porque eles não estavam falando agora sobre Diablo e Xion perder o controle? E de alguma forma agora ela tá falando de um assunto que o Rimuru tem que segurar o controle. No fim, nada de ruim aconteceu nem pro próprio Rimuru. Ele teve a sorte de obter o apoio de duas nações contra a destruição cultural dos anjos, e depois de resolver a questão do dinheiro, a conferência de alguma forma se tornou uma reunião para repreender o nosso slimezinho. Só que ele deixou passar isso aí, porque o tópico difícil já acabou. Agora que ele tinha o acordo com a Elmese, eles teriam construído um bom relacionamento entre as duas nações no futuro. E cara, ele não tinha a mínima intenção de discutir isso daí com ela, só que esse encontro inesperadamente rendeu um grande progresso. Ele até ia encerrar a conferência pouco antes da Elmese querer continuar, então ela olhou pra ele séria e aparentemente com pressa, sem saber o que ela queria, o Rimuru perguntou o que era, e ela pediu para que apresentasse ao mestre Yoshida. O Yoshida veio para a nação de Tempest a pedido da Shuna. No momento ele estava lá contribuindo com as suas habilidades de culinária para todos comerem, porque a Xion sozinha não dá. E o próprio Rimuru também não perguntou o que ele planejava fazer depois do festival. Ele pessoalmente esperava que o cara permanecesse nessa nação, só que isso dependia do Yoshida. Se fosse apenas para apresentar ele a Elmese, isso aí não deveria ser um problema. Então o próprio Rimuru só pediu que, por favor, não forçasse o Yoshida a fazer absolutamente nada. E a Elmese aceitou de bom grado, e assim eles se apresentariam os dois depois dessa celebração. Então, por fim das contas, o encontro dos três grandes foi concluído discretamente. Mas eu quero saber a sua opinião aqui, meu bom. Será que essas previsões dela podem se tornar verdade? Será que o Diabo perderia o controle e o Rimuru conseguiria suportar isso aí, conseguiria segurar ele antes dele perder o controle? E se caso ele perdesse, quem ganha uma batalha? Diablo ou Rimuru? Acho que você já sabe a resposta, né? Apesar de eu gostar muito do Diabo, Rimuru é o brabo, né, mano? Poder não tem como, mas a sua opinião também conta, então manda aí nos comentários pra gente trocar essa ideia. E aproveitando esse gatilho, cara, tem um novo torneio incrível, e eu não tô falando de torneio só dos subordinados do Rimuru, não. Tô falando até os Lords Demônio participaram, o Masayuki participou, o próprio Carrion participou. Mano, o negócio tá pegando fogo. Então se você quiser, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer esse torneio pra vocês aqui completaço, hein? Você não pode perder, não. Tamo junto sempre, beijão no coração aqui, ó. Beijo pra você, até mais. Valeu!